Olá turma, tudo bem? Vamos dar continuidade ao estudo dos polinômios com relação às operações. Vamos falar agora de divisão de um polinômio por um monômio e em seguida vamos falar de divisão de polinômio por outro polinômio. Lembrando vocês que esse conteúdo ainda está no nosso livro volume 1, a partir da página 114. Então vamos primeiramente ver como é que eu posso dividir um polinômio por um monômio. Então vamos ver aqui como é que a gente pode fazer isso. Então, divisão de polinômio por monômio. Para dividir um polinômio por um monômio não nulo, observando que eu não tenho divisão por zero, por isso que o monômio não pode ser nulo, devemos dividir cada termo do polinômio pelo monômio e adicionar algebricamente os novos termos. Obviamente, esse adicionar é se houver termos semelhantes. Então eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente poder fazer isso, para que você entenda como é que a gente pode fazer a divisão de um polinômio por um monômio. Então vamos ver aqui o primeiro exemplo, o exemplo A. Então eu coloquei aqui, determine as divisões, ou seja, as divisões de um polinômio por um monômio. Então o que é preciso fazer? Então você vai pegar cada termo desse aqui e vai dividir pelo monômio. Então vamos fazer assim, ó. Então eu vou pegar 18x ao cubo, mais, e vou dividir aqui, vamos colocar assim, e dividir por menos 3x, menos 12x ao quadrado, e vamos dividir por menos 3x, mais 3x a primeira, e vamos dividir por menos 3x. Então, eu peguei cada termo do polinômio e estou dividindo pelo monômio. E aí a gente vai fazer o jogo de sinal. Lembrando que o jogo de sinal da divisão é o mesmo da multiplicação. Então, vamos fazer isso para poder dividir esses agora monômios, Porque aqui eu tenho um monômio dividido por outro monômio. E aí, como é que a gente divide monômios, Nós falamos isso já em aulas anteriores, quando a gente falou de divisão de monômio por monômio. Então, a gente divide coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. Lembrando que para dividir parte literal de monômio, eu aplico a propriedade da potenciação, divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. É isso que a gente vai usar aqui para fazer essa conta. Então vamos lá. Mais dividido por menos é menos. E aí eu divido 18 por 3 é 6. E aí x ao cubo dividido por x a primeira é só conservar a base e subtrair os expoentes, ou seja, 3 menos 1, 2, ou seja, x ao cubo dividido por x a primeira é x ao quadrado. Jogo de sinal aqui, menos dividido por menos é mais. 12 dividido para 3 é 4. E x ao quadrado dividido por x a primeira conserva a base e subtrai os expoentes, 2 menos 1 é 1. Próximo, mais dividido por menos é menos. 3 dividido por 3 é 1. E x a primeira dividido por x a primeira conserva a base e subtrai. 1 menos 1 vai dar 0. E todo número elevado a 0 é 1. Então, isso aqui vai dar menos 1. Então, está aqui a divisão desse polinômio por esse monômio. Então, você vai chegar em menos 6x quadrado mais 4x menos 1. Então, você observa que é bem simples, bem fácil. Basta você lembrar das propriedades de potência. Basta você saber dividir números e lembrando do jogo de sinais. Então, bem tranquilo aí, divisão de polinômio por monômio. Bora para o próximo exemplo. Exemplo B. Então, eu tenho 7x ao cubo vezes y ao quadrado menos 5x quadrado y à quarta dividido por menos 3x quadrado vezes y. Então, eu vou pegar cada termo desse e vou dividir por esse. Então, vamos lá. Então, vai ficar aqui 7x ao cubo vezes y ao quadrado e vamos dividir por menos 3x ao quadrado vezes y menos 5x quadrado y à quarta dividido por menos 3x quadrado y. Então, peguei cada termo desse polinômio e dividi pelo monômio. Agora, eu vou fazer o jogo de sinal. Mais dividido por menos é menos. Não dá para dividir, não dá uma divisão exata, então deixa na forma de fração. Então, vai ficar 7 terços
Divisão agora aqui da parte literal, x ao cubo dividido por x ao quadrado, mesma base, subtrai os expoentes, 3 menos 2 é 1, então aqui vai ficar só x. Divisão aqui na parte do y, mesma base, conserva e subtrai, 2 menos 1, 1, então vai ficar só xy. Então 7x ao cubo vezes y ao quadrado dividido por menos 3x quadrado vezes y vai dar menos 7 terços de xy. Menos dividido por menos é mais. A mesma coisa aqui não dá uma divisão exata, então só repete. 5 terços. Divide parte literal com parte literal. X ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1, né? Porque 2 menos 2 é 0. E x elevado a 0 é 1, então o x some. Y a quarta dividido por y a primeira, 4 menos 1 é 3, então aqui vai ficar y ao cubo. Então se você dividir esse polinômio por esse monômio, você vai chegar em menos 7 terços de xy mais 5 terços de y ao cubo. Vamos para o próximo exemplo ali, letra C no próximo quadro. Então a mesma coisa aqui, 8x à quinta mais 6x ao cubo dividido por mais 2x quadrado. Então eu vou pegar cada termo desse e vou dividir por esse. Então vamos fazer aqui. Então vamos lá. Então eu vou pegar 8x à quinta e dividir por 2x ao quadrado mais 6x ao cubo e dividir por 2x ao quadrado. Então, fazendo essa divisão, jogo de sinal, mais dividido por mais é mais, 8 dividido por 2 é 4, x à quinta dividido por x ao quadrado é só subtrair os expoentes, 5 menos 2, 3, então aqui dá x ao cubo, 4x ao cubo, mais dividido por mais é mais, 6 dividido por 2 é 3, x ao cubo dividido por x ao quadrado, só subtrair, 3 menos 2 é 1, então isso aqui dá 3x, então tá aí. Se você dividir 8x à quinta mais 6x cubo por 2x quadrado, você vai chegar em 4x ao cubo mais 3x. Letra D. Então eu tenho esse polinômio 12ab mais 15a quadrado b mais 9ab quadrado dividido por 3ab. Vou pegar cada termo desse e dividir por esse monômio. Então vamos lá aqui. 12ab dividido por 3ab mais 15a quadrado b dividido por 3ab mais 9ab quadrado dividido por 3ab. Então fiz o processo e aí só fazer o jogo de sinal. Como aqui é tudo positivo, né, vai dar tudo positivo o jogo de sinal. Então, 12 dividido para 3 é 4. Então, eu vou ter 4. A dividido por A, 1 menos 1 é 0. Então, A some também o B. B dividido por B some. Então, vai dar só 4 aqui. Mais 15 dividido por 3 é 5. A quadrado dividido por A, 2 menos 1 é 1. Então, vai dar só A. O B dividido por B some, porque 1 menos 1 é 0. E todo número elevado a 0 é 1. Então, o B some. Mais 9 dividido por 3 é 3. O A vai sumir, né? Porque A dividido por A é 1. E B ao quadrado dividido por B é 1. Então vai ficar só 3B. Então você vai obter 4 mais 5A mais 3B se você dividir esse polinômio por esse monômio. Então, lembrando vocês que eu posso fazer direto, né? Eu não preciso colocar esse passo aqui, né? Então, se quiser fazer direto, sem problema. 12 dividido por 3, 4 e dividir normalmente, sem problema. Você pode fazer direto. Vamos fazer a próxima letra E. Então, aqui eu tenho esse polinômio dividido por esse monômio. Então, aqui eu tenho A ao cubo dividido por menos A mais A quadrado dividido por menos A mais A dividido por menos A. Então vamos lá. Vou fazer o sinal mais dividido por menos é menos, né? Mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. 3 menos 1 é 2, então isso aqui vai dar A menos A ao quadrado. Mais dividido por menos é menos. A ao quadrado dividido por A é A. 2 menos 1 é 1, então vai dar só A. E mais dividido por menos é menos. E A dividido por A é 1, né?
que vai ficar 1 menos 1, que é 0, e todo número elevado a 0 é 1. Então eu vou ter aqui a quadrado, menos a quadrado, menos a menos 1. Então tá aqui. E aqui a letra F, para a gente encerrar, essa aqui você tem que ter cuidado, porque aqui eu já tenho coeficientes que são fracionários. Então na hora de dividir, a gente tem que ter cuidado aqui. A gente vai ter que lembrar de divisão de fração. Então como é que eu divido fração? Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então vamos fazer isso. Então vamos lá aqui fazer com calma essa aqui para a gente não errar. Então vou fazer aqui. Então eu vou pegar 7 terços de x ao quadrado e vou dividir por menos meio de x. Então vai ficar assim. Vou colocar aqui assim, vai ficar 7 terços de x ao quadrado dividido por menos meio de x. Menos 1/4 de x menos 1/4 de x dividido por menos meio de x. Então tá aqui, eu peguei cada termo desse polinômio e estou dividindo por esse monômio. Então vamos lá. Então, antes de fazer a conta, então isso aqui é uma fração dividido por outra fração. Então, a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Mas bora logo fazer o sinal. Ó. Aqui é mais e aqui é menos. Então, mais dividido por menos é menos. Então, eu já sei que isso aqui resultado vai dar negativo. Então, eu vou passar para cá. Vou colocar aqui. Então, eu já sei que isso aqui vai dar menos. Então, eu vou conservar a primeira, que é 7 terços de x ao quadrado, e vou inverter. Então, isso aqui vai ficar vezes... Observe que 1 vezes x é x, então isso aqui vai ficar assim, ó. Invertendo, isso aqui vai ficar 2 sobre x. Jogo de sinal. Menos daqui, né, que é esse que eu coloquei aqui, menos dividido por menos é mais. Conserva a primeira, que é 1/4 de x, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso aqui, 1 vezes x é x. Então, isso aqui vai ficar 2 sobre x. Então, para encerrar, a gente faz aqui as multiplicações e as divisões necessárias, né? Então, ó, multiplicação agora de monômio, né? Então, e aqui são frações, né? Então, você multiplica 7 vezes 2, 14. Então, aqui vai ficar menos 14x ao quadrado e 3 vezes x, 3x, aqui embaixo, mais 1 vezes x vezes 2, 2x, 4 vezes x, 4x. E aí, para encerrar, eu faço as divisões aqui. Dá para eu dividir essa parte literal, dá para eu dividir essa parte aqui, simplificar no caso aqui também. Então, para encerrar aqui, você vai ter menos 14 terços. Aí aqui, ó, x ao quadrado dividido por x dá só x. Aqui conserva a base, subtrai 2 menos 1. Aqui, ó. Dá para simplificar todo mundo por 2. Simplificando aqui todo mundo por 2. Então, eu vou ter aqui 2 por 2 é 1. Então, isso aqui vai ficar mais, né? Mais 1. E 4 por 2 é 2. E aqui, ó, x dividido por x dá 1. Então, some o x. Então, tá aqui a resposta final. Se você dividir esse polinômio por esse monômio, você vai chegar em menos 14 terços de x mais meio. Ok? Então, tá aqui a parte de divisão de polinômio por monômio. Então, é bem simples, não tem segredo, basta você prestar atenção. O próximo tópico que nós vamos falar agora vai ser de divisão de polinômio por polinômio. Vamos lá, galera, vamos dar continuidade, então, ao estudo de polinômios. Vamos falar agora de divisão de polinômio por polinômio. Nós falamos agora há pouco sobre divisão de polinômio por um monômio. Então, antes de falar de divisão de polinômio por polinômio, nós vamos relembrar divisão de dois números normais através do algoritmo da divisão, que nós vamos usar isso para aplicar nos polinômios, para relembrar isso. Vamos lá. Então, aqui eu quero dividir 16 por 2. Então, o algoritmo, né, 16, que é o dividendo,
o 2 que é o divisor, e nós vamos atrás de um quociente e atrás de um resto. Então 16 dividido para 2, né, é 8, aí você pega 8 vezes 2 é 16, aí eu vou colocar aqui e subtrai, né, para saber o resto é 0, significa que isso aqui é uma divisão exata. Então os elementos da divisão são o dividendo, que eu estou chamando de D maiúsculo, o divisor, que eu chamo de D minúsculo, o quociente, que foi o 8, que é o Q, e o resto, que é o R, que no caso aqui deu uma divisão exata, poderia não ter dado uma divisão exata, tudo bem? Então, toda vez que você quer saber se uma divisão está feita de maneira correta, você aplica esse algoritmo aqui, que diz o seguinte, que o dividendo vai ser igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então é isso que nós vamos utilizar para dividir polinômio por outro polinômio. Então vamos ver como é que a gente divide um polinômio por outro polinômio. Então tá aqui, ó. Dividir um polinômio que eu estou chamando de A, que vai ser meu dividendo, por outro polinômio B, que vai ser o divisor, significa encontrar um polinômio Q, que é o quociente, e um polinômio R, que eu vou chamar de resto, de grau menor que o grau do divisor, de forma que aconteça isso que eu acabei de explicar aqui, ó. Então, o A, que é o polinômio que vai ser o dividendo, vai ser sempre igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então, quando isso acontece, né, eu tenho uma divisão tanto de números reais quanto de um polinômio. Então, nós vamos usar fortemente esse algoritmo para fazer os exemplos, para dizer como é que eu divido um polinômio por outro polinômio, ok? Então eu coloquei ali no outro lado 2 exemplos, nós vamos fazer na prática de como é que isso acontece. Vamos lá. Então aqui, ó, determine o quociente e o resto nas divisões. Então, quando eu divido um polinômio por outro polinômio, na verdade eu quero encontrar o quociente e quero encontrar o resto. Lembrando que esse resto ele pode ser 0, se a divisão for exata, ou diferente de 0, se a divisão não for exata. Lembrando que, como eu estou falando de divisão de polinômio em polinômio, eu só vou parar de dividir quando o resto, o grau do polinômio do resto, for menor que o grau do polinômio do divisor. Então vamos lá. Então, 12x à quarta menos 17x ao cubo menos 3x quadrado menos 11x menos 3 dividido por 3x ao quadrado menos 2x menos 3. Então eu tenho um polinômio dividido por outro polinômio. Eu vou te dar uma dica aqui, toda vez que você for dividir um polinômio por outro polinômio, coloca em ordem decrescente de expoente aqui, ó. Tanto o dividendo quanto o divisor. Sempre você coloca em ordem decrescente de expoentes. E outra coisa que você deve lembrar quando você for dividir polinômios é que o polinômio tem que estar completo. Quando eu falo completo, é em relação às potências. Ó, você observa que aqui está 4, 3, 2, 1 e o 0. A mesma coisa no divisor, 2, 1, 0. Então, se os polinômios estiverem completos, você pode fazer a divisão sem problema nenhum, tranquilamente. Se não tiver, nós vamos ter que completar. Então, vamos lá fazer isso aqui. Então, aqui eu vou repetir esse aqui, o dividendo. Então, vou repetir aqui. Então, 12x à quarta menos 17x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 11x menos 3. E aí vamos colocar esse símbolo aqui para usar como divisão. 3x ao quadrado menos 2x menos 3. Aí você vai obedecer o seguinte passo. Primeiro, você vai pegar, lembrando, né, que quando eu divido, eu sempre começo da esquerda para a direita. Então você vai pegar esse primeiro termo e vai dividir por esse primeiro termo aqui do divisor. E aí vai se tornar, na verdade, uma divisão de um monômio por outro monômio. E divisão de monômio por monômio, nós já vimos como é que a gente faz. A gente divide coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. Então vamos lá. Então vai ficar assim, ó. 12 dividido para 3 é 4. X à quarta dividido por x ao quadrado, você subtrai os expoentes, né? 4 menos 2 dá 2. Então aqui vai dar x ao quadrado.
E agora, o passo que você segue é o seguinte, você vai pegar esse cara aqui do quociente e vai multiplicar com todos os termos do divisor. E o sinal que der aqui, você vai trazer para cá com o sinal trocado. Então, se aqui der mais, quando você trouxer para cá, vai vir menos. Então, vamos lá. Então, vai ficar assim, ó. 4x ao quadrado vezes 3x ao quadrado vai dar 12x à quarta, positivo. Então, você vai trazer para cá menos 12x à quarta. Então, é como se você estivesse fazendo aqui, ó, para saber o resto. 8 vezes 2, 16. Aí você traz para cá e subtrai para fazer o resto. Então, é isso que a gente está aplicando aqui. E aí, agora você aplica aqui. Mais vezes menos é menos. Então, 4x ao quadrado vezes 2x vai dar 8x ao cubo negativo. Então, você vai para cá, vem para cá, mais com o sinal trocado. Então, vai dar 8x ao cubo. Mais vezes menos é menos. Então, 4x ao quadrado vezes 3 vai dar menos 12x quadrado. Então, menos, quando vem para cá, vem mais 12x ao quadrado. Feito isso, aí você agora vai somar aqui membro a membro. E aí, se você olhar que é positivo, também aqui tu vai ter valores simétricos. Você vai cancelar esse com esse. E aqui você faz o jogo de sinal. Menos com mais é menos, subtrai, conserva o sinal do maior. Então, isso aqui vai dar menos 17 menos 8 vai dar 9x ao cubo. Menos com mais é menos, subtrai, conserva do maior. Então, maior é isso, então vai dar mais 12 menos 3 é 9x ao quadrado. E o resto você repete, 11x menos 3. Então, tá aqui o resto. E aí você continua dividindo, porque esse resto aqui, o grau desse polinômio, ainda é maior do que esse. Então, continua. E aí você pega esse sinal aqui e traz para cá, para o quociente. E aí você repete o processo. Pega esse cara e divide por esse cara. Então, 9 dividido para 3 é 3. X ao cubo dividido por x ao quadrado é x. E aí você faz o processo inverso, você multiplica. Então, 3x vezes 3x quadrado vai dar mais 9x ao cubo. Perdão, menos 9x, porque aqui é menos. Menos 9x, quando vem para cá, vem mais 9x ao cubo. Menos vezes menos é mais, então 3x vezes 2x vai dar 6x ao quadrado positivo. Quando vem para cá, vem menos 6x quadrado. Menos vezes menos é mais, 3x vezes 3 dá 9x positivo, quando vem para cá vem menos 9x. E aí você soma novamente, e aí você vai ter aqui novamente valores simétricos, você cancela, faz a operação aqui, mais com menos é menos, subtrai, conserva do maior, 9 menos 6 dá 3x ao quadrado, menos com menos é mais, soma e conserva o sinal, 11 mais 9 é 20x, e repete o menos 3. E aí você repete o processo, porque o grau aqui ainda não é menor, é igual. Então, se é igual, dá para continuar dividindo. Esse sinal você leva para cá, para o quociente. Pega esse primeiro e divide por esse primeiro termo. Então, 3x ao quadrado dividido por 3x ao quadrado é 1, né? Porque 3 por 3 é 1, x quadrado por x quadrado é 1. Então, vai dar 1 aqui. E aí você faz o processo inverso, você multiplica por cada um daqui. 1 vezes 3 é 3x ao quadrado positivo. Quando vem para cá, vem menos 3x ao quadrado. Mais vezes menos é menos. 1 vezes 2x vai dar menos 2x. Quando vem para cá, vem mais 2x. Menos vezes mais é menos. 1 vezes 3, menos 3. Quando vem para cá, vem mais 3. E aí você soma mais uma vez. Você percebe que aqui vai ser simétrico. Você cancela. Faz a soma aqui dos termos semelhantes, menos com mais é menos, subtrai e conserva o sinal do maior, 20 menos 2 dá menos 18, e aqui também é simétrico, então tá aqui. Você percebe que esse resto aqui, o grau dele é menor do que o grau desse, então a divisão está encerrada. Então tá aqui, eu tenho meu resto, então achei o resto que eu estava procurando, que eu estou chamando de R de x,
E está aqui o meu quociente, que eu vou chamar de Q de x. Então está aqui a resposta. O meu quociente é 4x quadrado menos 3x mais 1 e o meu resto é menos 18x. Lembrando que para eu saber se está certo, o que você vai fazer? Você vai pegar o quociente, vai multiplicar com o divisor e vai somar com o resto, vai ter que dar o quê? O meu dividendo, que é isso aqui que nós afirmamos aqui. Então, sempre vai valer isso na divisão. Agora vamos para o exemplo B. O exemplo B eu tenho 8x ao cubo menos 1 dividido por 2x menos 1. Olha só, se você for fazer a divisão do jeito que está aqui, você não vai obter um resultado correto. Por quê? Porque esse polinômio aqui ele não está completo seguindo a ordem dos expoentes. Aqui eu tenho ao cubo, aí não tem o quadrado e não tem a primeira. Então, eu tenho que completar. Então, vamos fazer isso. Então, completando isso aqui vai ficar 8x ao cubo, falta o x ao quadrado. Você completa com o polinômio nulo, que é o 0x quadrado. Está faltando o x, então você completa com o 0x, polinômio nulo, e aqui você repete o menos 1. O divisor está completinho, né? 1, 0, então não preciso completar. Se tivesse faltando, deveria, na verdade, completar. Pronto, agora está completo, legal. Agora nós repetimos o processo. Eu pego esse primeiro termo e divido por esse primeiro termo. Então vamos lá. 8x ao cubo dividido por 2x. Então 8 dividido por 2 é 4. X ao cubo dividido por x é x ao quadrado. Faço o processo inverso. 4x quadrado vezes 2x vai dar 8x ao cubo positivo. Quando vier para cá, vem negativo, 8x ao cubo. Mais vezes menos é menos, 4x quadrado vezes 1 vai dar menos 4x quadrado. Quando vier para cá, vem mais 4x quadrado. E aí você soma, e aí aqui eu vou ter, que é mais, né? Aqui eu vou ter o número simétrico, que a gente vai cancelar. Mais com mais é mais, então isso aqui 4x quadrado mais 0. X quadrado é 4, porque o 0 é elemento neutro na adição. Aí repete esses outros termos, 0x menos 1. E aí, continua a divisão, porque o grau desse polinômio ainda é maior do que esse. Então, a gente continua. Mesma coisa, eu pego esse termo aqui e divido por esse termo aqui. Então, e esse sinal aqui você traz para cá, para o quociente. Então, 4 dividido por 2 é 2. X quadrado dividido por x vai ser só x. E agora você multiplica esses termos aqui. Esse cara com esses termos aqui. Então, que é mais, né? Então vai dar mais vezes mais é mais. Então 2x vezes 2x vai dar mais 4x quadrado. Quando vier para cá vem menos 4x quadrado. Mais vezes menos é menos. 2x vezes 1 vai dar menos 2x. Quando vier para cá vem mais 2x. E aí você soma, e aqui eu vou ter número simétrico, você cancela, mais com mais é mais, 2x mais 0x é 2x menos 1. Você percebe que o grau é igual, então ainda dá para dividir, só paro quando o grau for menor, então ainda dá. Então você repete, pega esse sinal aqui, joga para cá, 2x dividido por 2x dá 1. 1 vezes 2x é 2x positivo, quando vier para cá vem negativo. Mais vezes menos é menos, 1 vezes 1 vai dar 1 negativo, quando vier para cá vem positivo. E aí você soma, você percebe que aqui vai dar simétrico e aqui também vai dar simétrico, então o resto da divisão vai ser zero, ou seja, vai ser uma divisão exata. Então está aqui o valor do meu quociente, que eu estou chamando de Q de x, e está aqui o meu resto que eu estava procurando, que eu vou chamar de R de x. Então, meninos, está aqui divisão de polinômio por polinômio. Eu espero que vocês tenham entendido. Você deve pausar o vídeo quantas vezes for necessário para você repetir esse processo. É um processo que não é difícil, porém tem muitos detalhes. Então você precisa fazer várias vezes e repetir muitas questões para você
entender como é o processo. Então eu espero que vocês tenham entendido. Aqui a gente termina o capítulo 5 do nosso livro e o próximo conteúdo é do próximo livro. Então eu espero que você tenha entendido todo o processo e vamos fazer agora uma próxima aula já com um novo volume do livro. Então até lá, tchau!